Regis Tadeu, Omília Manuel Gomes. Eu vou colocar um trechinho aí na frente desse vídeo para vocês acompanhar. Mas antes eu vou falar um pouco sobre o Manuel Gomes. Quem é Manuel Gomes? Manuel Gomes é um cara que em 2019 fez uma música aí, né? Caneta Azul, Azul Caneta, que aí viralizou nas redes sociais. E aí ele veio a pandemia e aí meio que ele ficou esquecido, mas depois de 2022 ele voltou com força para as redes sociais. E aí tá conhecido do país inteiro, já foi em várias emissoras de televisão. O Manuel Gomes, não que ele seja esse cantor, poxa, ele é o cantor, não. Mas assim, a gente não deve humilhar ninguém só porque está fazendo o seu trabalho e alguém está gostando desse trabalho, né? Se você, ou eu, ou fulano não gosta de um trabalho de alguém, mas a gente tem que respeitar porque tem gente que gosta e está curtindo, né? Tem muitas coisas até pior do que o que Manuel Gomes faz e tem muita gente que gosta, né? Então, Regis Tadeu, quem é Regis Tadeu? Regis Tadeu é um senhor que trabalhava no programa Raul Gil, né? Na época da parte de música, que aí ele não gostava de muita gente, muitos cantores, na verdade todos os cantores, ele não gostava, tá entendendo? Das músicas. E para Regis Tadeu, só o que presta é o rock dele, né? Para Regis Tadeu, nenhum cantor pode ser o cantor mais top do Brasil. Para ele não presta, não vale nada. Só vale o rock dele, né? O rock dele. Eu não curto nem um pouco rock, mas respeito quem curte, né? Afinal de contas, você respeita o que o outro gosta e o outro tem que respeitar o que você gosta, mas ele não. Ele, se ninguém gosta, se ninguém pra ele ninguém presta, a não ser o rock dele, tá entendendo? Então, o Manuel Gomes já teve aí, hoje Manuel Gomes vive, aparentemente, ele vive bem, né? Tá aí até preste a noivar, né? E o Manuel Gomes já teve com alguns outros empresários, porque o Manuel Gomes não entende nada de internet, não entende nada de redes sociais. Então muitos aproveitadores é fácil de chegar a essas pessoas, né, para dar tipo um golpe dessa forma, né, se querer crescer em cima dos outros. Então Manuel Gomes teve alguns outros empresários aí para trás, teve algumas desavenças, né? Segundo ele, tem até matéria aí na televisão que ele deu, entrevista, que foi roubado aproximadamente milhões de reais deles, muito dinheiro. Então, só para concluir esse vídeo, eu vou colocar aí o trechinho, né? E você acompanha o que Regis Tadeu vai falar. Querendo muito alguns pontinhos de audiência. Até mesmo no Raul Gil ele foi, cara. E foi quando eu conheci o Manuel Gomes pessoalmente. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, eu tive muita pena desse rapaz ao perceber que a baixíssima capacidade intelectual dele, cara, certamente iria transformá-lo em um elemento perfeito para falcatruas de terceiros, que foi exatamente o que ele está alegando agora, que ele foi vítima. O Manuel, cara, ele é um cara tão simplório, ingênuo, que ele acreditou que a atrocidade musical que ele gravou e as atrocidades musicais seguintes fariam o mesmo sucesso, né, entre aspas, da tal Caneta Azul. Ele acreditou até que Caneta Azul seria hit de carnaval, cara, lá no ano de 2020. Coitados.
É claro que a imensa maioria das pessoas com alguma capacidade cerebral tratou tudo isso, esse entusiasmo dele, cara, como galhofa, cara, como piada, como escárnio, como ironia, que é exatamente os tipos de sentimento que as pessoas têm em relação ao coitado do Manuel, cara. E, obviamente, ele acreditou na veracidade dessa fama, vamos dizer assim, que surgiu repentinamente, né? Com milhões de seguidores no Instagram, aparições em shows, programas de TV, aquela coisa toda, tapinha nas costas, inclusive de políticos inescrupulosos, que é até uma redundância, né? Falar isso, que inclusive convenceram o Manuel a se candidatar a deputado estadual, cara, no ano passado. E ele, obviamente, não foi eleito. Absurdo total. E também, cara, ele rendeu centenas de memes compartilhados aí nas redes sociais, cara. E esse tipo de inflação de ego nunca acaba bem. Quase ninguém consegue ter uma estrutura para suportar o que vem depois quando a pessoa adquire a fama, né? E se julga artista, e se julga que a sua obra é relevante, e tudo isso depois escorre pelo ralo do ostracismo. A receita para esse tipo de fama fugaz e indecorosa do Manuel Gomes, por exemplo, ela é muito simples. Como sempre acontece, a música é completamente amadora, tão infantil que parece ter sido criada para ser mal feita de propósito, cara, visando evidentemente cair no gosto de uma população que não sabe ler, que não entende, quando sabe ler, não entende o que lê, e gente, cara, que leva um tipo de vida miserável, cara, só para ver outras pessoas ricas e inteligentes se darem mal, cara. Inclusive esse papo eu já ouvi, inclusive, uma vez numa fila de supermercado, e faz todo sentido. A interpretação do Manuel, cara, desse outrora lavrador e vigilante noturno maranhense, tem a mesma emoção de uma lata toda enferrujada de tinta seca. Não tem métrica, melodia ridícula, o Manuel ele canta como se ele tivesse sido mordido na garganta por um gambá, e a postura artística do Manuel é zero, cara. Pra você ter uma ideia, cara, perto dele, a Glória Groove é a afinada Tina Turner, pra você ter uma ideia. Aí, quem é mais velho como eu, conclui que foi-se o tempo em que esse tipo de música simplória, boba, fazia a festa do povão em décadas passadas com um apelo muito mais divertido. Quem é da minha geração lembra do João da Praia, com a sua antológica Aonde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás, cara. E até mesmo o Fuscão Preto do Almir Rogério, que perto do Manuel parece canção do Bruce Springsteen. Hoje, perdeu-se a alegria, perdeu-se o clima de alto astral popular. Daquelas músicas feitas apenas para divertir, cara, engraçada. E tudo isso foi substituído por uma falsa democracia popularesca nas redes sociais. O meio musical brasileiro popularesco, ele está tão combalido que ser artista, no real sentido da palavra, virou ser famoso. Não importa como e a que preço. Inclusive cantando Caneta Azul, cara. Obedecer a certos preceitos artísticos básicos, como ter um talento genuíno, ter carisma, ter afinação e saber compor boas canções, com letras bem sacadas em termos poéticos e até mesmo como pura diversão. Pô, você vai lembrar o Little Richard com Tutti Frutti, o Babulô Babulá Bebum, cara, é genial. Só que fazer tudo isso virou algo obsoleto. Nada disso mais importa. Não há mais regras básicas e até mesmo naturais para alguém se sobressair no mundo artístico brasileiro
popularesco. Eu confesso que eu ainda sinto um incômodo muito grande ao ver que tanta gente talentosa nunca vai ter o alcance do coitado do Manuel Gomes, cara. E é improvável, cara, que esse mesmo acaso do surgimento dessas figuras possa revelar um artista de grande porte, cara, como aqueles do passado. Infelizmente, o Manuel Gomes é mais um que, sem querer, ele pulou todas as etapas de produção artística, cara, por conta da aceitação por parte de um público cada vez mais imbecil que existe nos dias atuais, cara. O fato do Manuel Gomes, com a caneta azul, ter se tornado extremamente popular nas redes sociais, sem um pingo de premeditação ou de estratégia, mostra que não há mais intermediários para a fama fácil. Ninguém precisa mais se esforçar, ninguém precisa persistir, ninguém precisa trabalhar duro para ter uma carreira, cara. Manuel Gomes é a prova de que isso não vale mais nada. A caneta azul e a sua total falta de qualidade se transformou em sucesso justamente para um público que acredita que talento para qualquer coisa é perda de tempo. Que o importante mesmo é você se dar bem, nem que isso dure apenas 15 minutos. O Manuel Gomes é o Brasil real que a gente teima em ignorar. Ele fala para um público burro, surdo, que sorri para qualquer porcaria, um público que até sabe ler, mas não entende o que está lendo, que não interpreta nada, que não raciocina, que não pensa, que não sabe escrever sem usar emojis, sabe? E é um público cujo conhecimento de português, cara, não ultrapassa o sofrível. A verdade, sem querer parecer pedante, é que eu e você, a gente vive numa grande mentira, cara, que é uma realidade paralela, porque o Brasil, infelizmente, é e está representado por esse coitado do Manuel Gomes, cara. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito. Para que serve